amores, o meu nome é Ângela, o nosso canal é o Tarot Ângela Eternity. Estou acompanhada pelo Sérgio. Olá a todos. Vamos começar com a oração para os membros apoiantes. Agradeço a todos os seres que aqui estiverem presentes, agradeço à Lei Maior, à Justiça Divina e peço para que, se houver qualquer tipo de energia negativa envolvendo os membros apoiantes do canal, que esta energia seja direcionada ao seu lugar de merecimento ou queimada na chama do fogo sagrado e divino. Que assim seja, assim já é e assim será. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos então passar às mensagens dos membros apoiantes para a semana de 7 a 14 de setembro. Estamos rumo aos 100 mil, por isso subscrevam, partilhem, comentem e deixem like e joinha, é muito importante para o canal. Vamos então começar com a Anabela Bordonhos. Faça com paixão. Anabela, tudo o que se envolver na próxima semana, faça-o com paixão. Envolva-se de coração em todas as atividades. Os seus guias espirituais dizem que chegou o momento de seres o coração a conduzir as suas ações. Faça o que fizer, faça com paixão. Liberte-se dos pensamentos que podem condicioná-la à realização dos seus projetos. Simplesmente porque o seu lado racional diz não, mesmo que o seu coração grite sim. Independentemente da incerteza dos frutos do investimento do seu esforço, se sentir um forte apelo para fazer algo, então faça-o. Qualquer que seja o projeto ou a ação por que anseia, se a paixão estiver presente, estará numa vibração positiva para alcançar um resultado igualmente positivo. Por seu turno, se estiver envolvido em tarefas que não gosta, numa rotina desmotivadora, tenderá a sentir o insucesso presente na sua vida. Enquanto ser vibratório, por mais que procure realizar tarefas com rigor, se o seu coração não sentir motivação, felicidade e gratidão por aquilo que está a realizar, o resultado tenderá a ficar aquém do esperado. Aprenda a viver apaixonada pela vida. Mergulhe em projetos que a fazem feliz. Rodeie-se das pessoas que mais gosta. Sinta-se grata e atraia cada vez mais acontecimentos apaixonantes para a sua vida. E passamos agora para o Márcio Santos. Seja a pessoa mais importante da sua vida. Márcio, que atenção é que tem estado a dar a si mesmo? Os seus guias espirituais vêm-lhe recordar-te que é a pessoa mais importante da sua vida. Deve desenvolver amor por si próprio. Deve cuidar de si, do seu corpo e da sua imagem. Deve aprender a ser a melhor companhia e a gostar de estar sozinho consigo. Apenas valorizando-se a si mesmo, as outras pessoas à sua volta vão encontrar o seu valor. Isto acontece porque é um ser vibratório. E se a sua vibração for de amor próprio, autovalorizando-se, os outros vão também sentir carinho, amizade e amor por si. Se valorizar o seu trabalho, orgulhando-se dele, libertando-se de inseguranças e de pensamentos negativos e pessimistas, as pessoas à sua volta também vão começar a reparar nas suas qualidades enquanto profissional. Se apreciar a sua beleza, tendo uma atitude positiva para consigo, valorizando-se, verá que o mundo à sua volta também vai gostar da sua imagem. Se, por outro lado, o seu comportamento refletir desejos de atenção, necessidade de ser valorizado, súplica por amizade e amor,
então a atitude e o comportamento dos outros à sua volta irá aumentar ainda mais a sua frustração, porque vai senti-los cada vez mais distantes. Isto acontece porque a sua vibração emite insegurança e autodesvalorização, atraindo assim pessoas que vão continuar a mostrar-lhe que têm motivos para se sentir dessa forma. A conclusão é simples. O poder de transformar a sua vida só depende de si. Precisa apenas de se colocar em primeiro lugar, sem máscaras. Aprenda a lidar consigo próprio e dê o melhor a si, aumentando o seu poder pessoal. E passamos agora para Nuno Coelho. O seu tempo voa. Isto é quando nós começamos a querer fazer tudo ao mesmo tempo, não é, Nuno? E depois o tempo voa. Os seus guias espirituais receberam a informação pela sua vibração de que o seu tempo voa. Ao projetar-se demasiado no futuro e ansiar pelos próximos acontecimentos, não usufrui verdadeiramente o momento presente. Na verdade, não vive em lugar nenhum. Nem no presente, porque pensa no futuro, nem no futuro, porque, como é natural, ainda não chegou o tempo para tentar vivê-lo. Paralelamente ao projetar no futuro os seus anseios, os seus medos e as suas inseguranças, tende a atrair a materialização de cenários menos positivos, porque os receios tendem a ser maiores e mais fortes em termos emocionais e emotivos do que a fé nos acontecimentos mais favoráveis. Nesta espiral de pensamentos, emoções, acontecimentos e ansiedade pelo que vem a seguir, o relógio parece andar mais depressa do que o esperado. O calendário avança como um cavalo feroz e os anos passam sem se dar conta. Pare, escute, observe, sinta, usufrua as bênçãos que recebe todos os dias. Aprenda que tem um tempo e que esse tempo chega no momento certo. O seu futuro vai ser o seu presente e só o vai valorizar se começar hoje mesmo a viver aqui e agora. Eu não diria melhor. E passamos agora para Ana Vieira. Ana, nunca desista. E este nunca desista é nunca desista de nada. Nem de ser feliz, nem de amar, nem daquilo que mais sonha. Os seus guias espirituais dizem que qualquer que seja a dificuldade em que estiver neste momento, aceite o desafio e leve-o até ao fim. Em momento algum desista, qualquer que seja o obstáculo que possa surgir no seu caminho, pois sabe que faz parte do plano de aprendizagem. Provavelmente, este é o momento de descobrir a sua força interior e de fazer novas aprendizagens que poderão ser úteis para a sua vida. Percorra o caminho com firmeza, aceite o apoio necessário e, se for preciso, peça humildemente ajuda e avance. Mesmo que tenha dúvidas sobre a sua situação, mesmo que duvide da sua capacidade, mesmo que receie estar a ser demasiado ambiciosa, saiba que não há acasos. E se está a percorrer este trilho, é porque é só a si que ele pertence. Quando as curvas desta estrada forem demasiado apertadas, quando a falta de iluminação for uma realidade, peça ajuda aos seus guias espirituais que a acompanham. Nunca estará sozinha. O momento não é para olhar para trás. Só lhe resta avançar sem desistir. Amém. E passamos agora para a Maristela. Maristela, liberte-se dos
dogmas. Os seus guias espirituais dizem que a sua vida tem estado a ser estruturada segundo dogmas, regras e crenças que são potencialmente bloqueadores da sua essência. Compreenda que é um ser espiritual livre, com a capacidade de pensar por si próprio e de sentir o que é melhor ou pior para si. Deverá encontrar-se consigo e definir o seu caminho, tomando as suas decisões de acordo com aquilo que mais o entusiasma. Não será possível encontrar a felicidade num caminho que poderá apenas significar a felicidade para outra pessoa. As escolhas e as decisões que tomar por influência de terceiras pessoas podem ser boas para elas, mas não necessariamente para si. Dedique algum tempo a meditar e a estar consigo, a conhecer-se e a seguir as suas orientações interiores e dos seus guias espirituais. Deixe-se guiar por qualquer forma de pressão, quer seja exterior, quer por falta de confiança em si própria. Todos somos únicos e livres. Siga o seu coração para encontrar alegria e felicidade no dia a dia em que faz o que mais a entusiasma, em que está com quem mais gosta, onde está no lugar onde sente mais paz e harmonia. Rodeie-se de tudo o que faz o seu coração vibrar, mesmo que isso colida com crenças e dogmas enraizados. E passamos agora para Cândida Mendes. Veja-se como um diamante por lapidar. Todos nós somos diamantes e estamos a ser lapidados, por isso é que estamos cá, estamos em formação. Os seus guias espirituais, Cândida, dizem-lhe que é um diamante, com todo o valor e uma beleza única. Beleza essa que vai do seu interior ao exterior. Contudo, tal como um diamante em bruto, também precisa de ser lapidada e melhorada. É preciso retirar os grãos de areia que ainda tem agarrados, que traz desde a sua origem, os seus medos, as suas inseguranças, que não lhe permitem ainda brilhar. Depois disso, terá de passar por um processo de lapidação com muito amor. Quanto mais amor se colocar no trabalho de lapidação, maior será o brilho do diamante, que mais não é do que a minha querida. Todos os seres, sem exceção, são diamantes que precisam de ser trabalhados. Quanto maior for o amor investido, maior será o brilho e a vibração. Se a escolha for lapidar com autoritarismo, as regras impostas e com arrogância, os diamantes podem partir-se ou ficarem iguais a todos os outros, como se estivessem inseridos numa linha de produção industrial. Mas a lapidação deve ser um processo para fazer brilhar a essência de cada um. É um brilhante, é um diamante, por isso aceite o seu valor e seja grato por ele. Aceite a lapidação com amor e ao mesmo tempo ajude no aprimoramento de todos os outros diamantes à sua volta. Transmita ao mundo em redor o seu brilho e deixe-se contagiar pelo fulgor dos outros diamantes. Se a energia é contagiante, então contribua para que seja impregnado com boa energia. E passamos agora para Sandra Silva. Faltam peças no puzzle da vida. Sandra, há aí coisas que faltam arrumar. Eu diria que nos faltam sempre, mas estas têm que dar mais atenção do que nunca. Os seus guias espirituais dizem que faltam peças
no enorme puzzle que compõe a sua vida. Estas peças não constituem o que não tem neste momento e o que gostaria de ter, mas situações que ficaram por resolver no seu passado e que condicionam os seus presente e futuro. Essas falhas fazem com que a tela da sua vida esteja incompleta, levando a que uma paisagem maravilhosa que espelha a sua história de vida tenha marcas que lhe comprometem a beleza. Quantas peças perdeu pelo caminho devido ao orgulho? Quantas peças perdeu por vaidade? Quantas peças por incapacidade de perdoar? Quantas vezes se culpabilizou? Quantas vezes não avançou por medo? Quantas vezes se desresponsabilizou pelo rumo da sua vida, aceitando e assumindo a opinião de terceiras pessoas? O seu passado constitui o seu presente e as suas atitudes, comportamentos e decisões de hoje vão condicionar o seu amanhã. Será que ainda consegue resgatar algumas peças que perdeu pelo caminho? O arrependimento faz parte do seu crescimento. É resultado de uma reflexão interior necessária para que a sua vibração possa mudar positivamente. Arrependimento não é sentir culpa, é aceitar a aprendizagem de uma experiência e não voltar ao mesmo erro. Pode levá-lo a corrigir erros que cometeu no passado, resgatando peças perdidas. Ressuscite os acontecimentos do passado, os quais estão apenas adormecidos. Não estão resolvidos. Aceite-os, perdoe e perdoe-se. Simplifique a sua vida e siga em frente. E passamos agora para Nicole Santos. Aceite as aprendizagens no seu caminho. Os seus guias espirituais dizem que a vida é para ser verdadeiramente vivida, experienciada e valorizada. Não como se fosse um espectador e como se de um filme se tratasse, mas envolvendo-se na trama como personagem principal. No seu percurso de vida vai sofrer algumas perdas, umas maiores do que outras. Também vai encontrar alguns obstáculos, uns maiores que outros. Em alguns casos a solução vai ser enfrentá-los, noutros será contorná-los sabiamente. E ainda noutros casos a sua opção poderá ser simplesmente passar-lhes ao lado como se nada estivesse a acontecer, entregando a solução ao tempo que muitas vezes cura e coloca tudo no lugar certo. As aprendizagens podem assim passar por enfrentar o problema, por lidar com ele com sabedoria ou ainda por saber esperar que ele se resolva por si. Qualquer que seja a sua opção, com o seu consciente terá uma aprendizagem. À medida que o tempo passa, irá perceber que as aprendizagens são diferentes ao longo de todo o caminho. Os obstáculos na altura da infância podem ser ridículos para um adulto, mas vão contribuir para o crescimento da criança. Os seus guias espirituais observam-no como um pai que olha para um filho que sobe um muro com dificuldade. Esse pai podia simplesmente pegar o filho ao colo e sentá-lo no muro, mas este não iria aprender a subir o muro sozinho. Tal como uma criança, também está a fazer aprendizagens importantes com os guias espirituais, que o observam e que estão atentos aos seus progressos. Poderá contar com a sua ajuda pedindo orientação, mas deverá, igualmente, responsabilizar-se pelas próprias aprendizagens, aceitando-as como oportunidades de crescimento. E passamos agora para Maria.
ame o seu mundo. Os seus guias espirituais vêm dizer-lhe que deve envolver-se em sentimentos de amor, quer por si, quer pelo mundo à sua volta. Transforma a sua vibração em amor. Ame a natureza que abraça a sua família e todas as pessoas que fazem parte do seu mundo. Liberte o seu coração de qualquer sentimento negativo. Dê amor e aceite ser amada. Esta maravilhosa mudança vibratória tem o poder de transformar positivamente a sua realidade, desde que aceite este conselho e decida conscientemente mudar. Sinta a sua vibração mudar para o mais nobre sentimento de amor e aprenda a mostrá-lo nas suas ações. Aprenda a dizer que ama e a mostrá-lo mais do que as suas palavras conseguem exprimir. Recuse qualquer sentimento negativo por alguém, transformando-o em compaixão, compreensão e tolerância. Aprenda que o poder do amor é a chave que pode transformar a sua vida. Se deseja amor na sua vida, comece por dá-lo a si própria e ao mundo que a rodeia. E passamos agora para Elsa Guilherme. Elsa, seja positiva. Os seus guias espirituais alertam-na para o poder de ser positiva. Adote palavras e pensamentos positivos. Rodeie-se de energia positiva. Brinque e sorria para a vida. O simples ato de sorrir tem o incrível poder de mudar o seu estado de espírito, assim como o de todos os que a rodeiam. Tudo fica com uma leveza e uma suave brisa de primavera, tornando tudo mais fácil. Adote uma postura otimista sobre cada acontecimento da sua vida e auxilie os que convivem consigo a também adotarem a mesma perspectiva de vida. Seja otimista, atraia os acontecimentos que deseja, porque essa é a sua vibração. Por seu turno, se a sua escolha for optar uma postura pessimista, tenderá a atrair os acontecimentos mais nefastos para si. Como a energia se transmite, se estiver rodeada de pessoas felizes, será contagiada por essa atmosfera e aumenta inevitavelmente a probabilidade de vir a atrair acontecimentos positivos para si. Se, pelo contrário, a atmosfera que a rodeia for negativa, porque todas as pessoas são energia, inevitavelmente, por maior que o seu sentimento seja positivo, não conseguirá viver plenamente os acontecimentos positivos. Seja positivo e contribui para a criação de uma atmosfera positiva à sua volta. Tenho que beber água. Não se esqueçam de subscrever o canal, partilhar, comentar e deixar like a joinha. É muito importante para nós. Vamos então passar agora para Andreia Leal. Acredite no poder de realizar os seus sonhos, Andreia. Os seus guias espirituais têm constatado que tem vindo a perder a fé na concretização dos seus sonhos. Talvez tenha medo de sonhar e de ter que lidar com a frustração do insucesso. Talvez já tenha acreditado e se tenha desiludido. Somos seres vibratórios e a nossa vibração atrai aquilo em que acreditamos, o que projetamos. Logo assim, como atrai acontecimentos positivos, também atrai acontecimentos negativos. É a vibração que emite que proporciona os acontecimentos
E é a si que cabe esse controle. Se construir pela sua imaginação um sonho, se acreditar nele e se reunir condições para que possa concretizar, ele pode tornar-se numa realidade. A imaginação dos seus sonhos adiciona as emoções positivas de ver o seu sonho concretizado e imprima no seu coração o sentimento de gratidão pela confiança de que vai ser alcançado. Contudo, é fundamental que perceba que se juntar à sua imaginação medo, ansiedade negativa e preocupação, o seu sonho pode ser cada vez mais adiado e até mesmo não se realizar, simplesmente porque a sua vibração o repeliu. O seu medo foi superior à confiança que tinha na sua concretização e assim pode perder irremediavelmente essa possibilidade, ao mesmo tempo que vai descredibilizando o seu poder criador. Sonhe sempre. Construa a realidade na sua mente. Procure vivenciá-la, sentir as emoções positivas que lhe proporciona. Agradeça, viva e volte a sonhar. Neste ciclo maravilhoso de construção do seu presente, liberte-se das emoções negativas. Aprenda, cresça e ensine também os que a rodeiam a nunca pararem de sonhar. E vamos passar para Raquel Marques. Aceite uma realidade mesmo que não a compreenda. Nem sempre nós compreendemos as coisas que nos acontecem. Mas depois, mais à frente, percebemos que foi o melhor para nós. Os seus guias espirituais dizem que chegou o momento de aceitar uma realidade que pode não compreender. Nem tudo o que não compreende está errado. Aceite o mundo à sua volta. É perceber que existem outras visões e outras realidades válidas. Cada pessoa que se cruza no seu caminho é resultado da sua própria experiência de vida, do seu caráter e do seu temperamento. Visões diferentes sobre o mesmo assunto são comuns e enriquecem-no com novas aprendizagens. Cabe a si aceitar, mesmo que não compreenda. Colocar-se na posição do outro se desejar compreender. Se não conseguir a compreender, apenas aceite, respeite e perceba qual a aprendizagem a retirar. Liberte-se da vibração negativa da crítica que não contribui para melhorar o mundo à sua volta. E integre o sentimento de aceitação. Se mudar a sua atitude nesse sentido, verá o mundo em seu redor a aceitar cada vez mais as suas decisões. Simplesmente porque a sua vibração mudou. E passamos agora para Lourdes Silva. Os obstáculos têm o peso que lhe deres. O tempo que eu demorei a aprender isto. Mas quando nós aprendemos, começamos a reagir à vida de uma maneira completamente diferente, Lourdes. Os seus guias espirituais dizem que os obstáculos que encontra no seu caminho são portas que necessita de abrir, umas mais pesadas do que outras. Mas cada uma tem o peso que lhe der. Se acreditar que são leves, apenas um pequeno empurrão irá abri-las. Se acreditar que são pesadas, o peso pode ser praticamente impossível de superar. As portas são tão pesadas quanto maior a carga dramática que lhes adicionares. Esta carga é constituída por preocupações, pessimismo, ansiedade, nervosismo, medo de não conseguir alcançar os seus objetivos ou de algo não ter um desfecho positivo. Como ser vibratório que é, se emitir este tipo de vibração, poderá estar inevitavelmente a atrair mais contrariedades e acontecimentos negativos. Torne a sua vida suave, seja leve e olhe com leveza para os desafios que encontrar no caminho. Acredite sempre numa resolução positiva. As pedras que encontrar no caminho são aprendizagens necessárias. Incorpore-as
no processo e não as transforme em pedregulhos. Foque a sua atenção na resolução e não no problema. Qualquer que seja o desafio com que se deparar neste momento, saiba que veio até si porque reúne todas as qualidades para o ultrapassar. E passamos agora para Susana Soares. Alguém vai caminhar a seu lado. Esta mensagem para mim tem um plano físico e tem um plano espiritual, Susana. Os seus guias espirituais dizem que chegou o momento de construir elos com uma ou mais pessoas. O processo atual e o futuro não são um caminho solitário. Precisa de alguém que a acompanhe, que caminhe ao seu lado, assim como de alguém que precise de si para também caminhar ao seu lado. Às vezes o primeiro passo será seu, outras será da outra pessoa. Em qualquer dos casos, o apoio e a entreajuda são fundamentais. Há aprendizagens conjuntas a realizar. Acompanhar e apoiar não é ser a âncora de alguém, diminuindo a velocidade com que percorre o caminho e levando a que muitas vezes desista dos seus propósitos. É antes ser o impulsionador e o ombro em que se apoia se precisar para ir cada vez mais longe. Neste processo conjunto, não importa quem chega primeiro, nem se chegam à mesma meta. O importante é conquistarem ambos os seus sonhos e partilharem a felicidade da vitória. E passamos agora para Isabel Sá. Beijinhos às minhas princesas. Transmute o seu karma. Estas mensagens dos guias espirituais têm estado a ser mesmo um tiro na mosca. Tem sido incrível. Os seus guias espirituais dizem que está neste momento a transmutar energia kármica na sua vida. Provavelmente sente-se agarrada a padrões que se repetem continuamente. O cenário muda, mas encontra-se sempre a lidar com o mesmo tipo de bloqueios. É simples perceber porquê. Não está a efetuar as aprendizagens necessárias para que possa transmutar o karma na sua vida, transmutando-o em algo positivo e dando um salto evolutivo. É fundamental que compreenda o papel do karma. O karma é a implacável lei da causa e efeito, da ação e reação, o que significa que o que fizer hoje vai ter repercussões no seu futuro. E o que fez em vidas passadas também tem repercussões agora. Por analogia, significa que o que fez em vidas passadas influencia a sua vida atual e traz-lhe aprendizagens que não concretizou. O karma vai condicionar a sua vida atual e define o seu trajeto de vida. Isso traz-lhe mais ou menos desafios que terá de enfrentar. A melhor maneira de transmutar o karma é com a energia do amor e da aceitação. Muito oponopono. Revoltando-se contra a sua essência kármica, só irá criar-lhe mais dificuldades nesta transmutação. Porque há uma recusa da sua parte para fazer as aprendizagens. Indique o padrão que se repete. Identifique-o claramente na sua mente. Compreenda-o e aceite a aprendizagem. E passamos agora para Sandra Ferreira. Seja grata. Os seus guias espirituais vêm alertá-la para a importância do sentimento da gratidão na sua vida. Talvez tenha esquecido de agradecer as bênçãos que recebe diariamente. Quanto mais agradecer pelos acontecimentos positivos na sua vida,
mais os atrai. E estes irão trazer-lhe felicidade e contentamento. Se desejar amores, agradeça todo o amor que tem e verá como o universo a presenteia ainda com mais amores. Se desejar abundância, agradeça a que tem. Defina objetivos e com o coração aberto, agradeça mesmo antes de terem sido concretizados. Verá como a sua materialização ocorre com facilidade. Se desejar uma nova oportunidade de trabalho, crie condições. Foque-se na concretização, saboreie a vitória e agradeça. Vista-se de otimismo e dispa todo e qualquer sentimento pessimista. Agradecer com um sentimento positivo, com confiança no coração, imaginando e sentindo o seu objetivo a ser concretizado. Encurta drasticamente a distância entre o seu desejo e a respectiva materialização. Vibre numa energia positiva e de amores. Liberte-se dos bloqueios da sua mente e que ações armadilham a sua vida. Agradeça as vitórias e as aprendizagens e mude para melhores. E passamos agora para Susana Lucas. O tempo é de esperar. É quase a carta da temperança. É aquela altura em que vai tudo acontecer, está a acontecer devagarinho. Os seus guias espirituais dizem que o momento atual não é para tomar decisões. Não precisa de correr atrás de coisa alguma. E o facto de aguardar ansiosamente para que algo aconteça não vai acelerar o acontecimento. Pelo contrário, vai atrasá-lo. A sua vibração é de insatisfação por algo não acontecer, atraindo assim o maior atraso ou mesmo cancelamento do acontecimento que deseja, simplesmente porque está numa vibração negativa. De que serve querer o futuro se ainda não saboreou o presente? Talvez o seu presente tenha sido tão bem ansiado e desejado por si. Porque não escolhe passar o tempo a saborear cada momento do seu presente? Tudo tem um tempo certo para acontecer e não é por dedicares o seu tempo ao sentimento de desejo no futuro que algo será acelerado. Aproveite para passear, para estar na sua companhia e na de quem mais gosta. Observe o mundo à sua volta e sinta gratidão por fazer parte desta enorme criação divina. Numa vibração de amores e com serenidade, tudo vai acontecer no momento certo. Terá a oportunidade para viver sabiamente os seus desejos. Acalme o seu coração. Adorei. E passamos agora para Ana Vaz. Transforme-se. Rompa com padrões antigos e renasça. Uma carta de renascimento. Tão bom. Os seus guias espirituais dizem que apenas com mudanças no seu interior conseguirá mudar a sua realidade externa. Deseja uma vida diferente? Talvez melhor do que a atual? Contudo, não abdica do apego ao passado, a pessoas, a crenças, a sentimentos, a experiências e a bens materiais, os quais podem ter um significado apenas para si. Se houver uma recusa em romper com padrões antigos, a energia não se renova e as mudanças que deseja não acontecem, simplesmente porque é um ser vibratório e está sempre a atrair o mesmo padrão. Como poderá renovar a sua casa se não se consegue desfazer dos móveis antigos? O passado, Ana, é a sua história, que faz de si a pessoa que é hoje. Mas chegou o momento de o entender como fazendo parte da sua experiência de vida. Desenvolver uma relação afetiva com o passado leva a padronizar a sua existência, criando repetições daquilo que já viveu. Romper com o passado é assumir o desejo por um presente e um futuro diferentes.
Liberte-se de tudo o que já não lhe faz falta e foque-se só naquilo que a faz feliz. E passamos agora para a Alzira. Quanto tempo dedica a si própria? Quanto tempo demora a cuidar só de si? Os seus guias espirituais vêm falar do tempo que dedica a si própria. Na sua vida, o tempo escorrega-lhe por entre os dedos. Quando procura resolver os seus assuntos e os de terceiras pessoas, envolve-se nos seus projetos individuais e noutros coletivos. Observa o mundo à sua volta e procura interagir com ele. Ocupa incansavelmente a sua mente e os seus dias com não importa o quê, com o que atrai para si mesma, sem se permitir parar e ficar apenas no seu silêncio interior. O tempo passa, os dias, os meses, os anos, perde cada vez mais o foco em si, esquece da sua pessoa. Corre o risco de deixar de se conhecer. Se é que algum dia se conheceu. Distraia-se a olhar para a vida à sua volta, ignorando a pessoa que vive dentro de si. Dar-se tempo é ter coragem de olhar para dentro, para o seu potencial, para as suas fragilidades, para a sua luz e para a sua sombra. É urgente dedicar tempo a si para que não se afaste cada vez mais do seu eu interior. Alzira poderá um dia chegar à conclusão de que não se conhece, que existe um estranho dentro de si. E depois, como é que será que vai conseguir conviver consigo própria? É tempo de parar para estar consigo, para ouvir o seu silêncio interior. Não permita que o ruído exterior perturbe a sua paz e harmonia. Seja o dono do seu tempo e defenda-o. Cuide mais de si. Está bem? Se não cuidar de si, ninguém vai fazê-lo. E passamos agora para Ângela Guilherme. Veja-se como um diamante por lapidar. Acho que esta carta já saiu. Os seus guias espirituais dizem que é um diamante, com todo o valor e uma beleza única. Beleza é essa que vai do seu interior ao exterior. Contudo, tal como um diamante em bruto, também precisa de ser lapidado e melhorado. É preciso retirar os grãos de areia que ainda tem agarrados e que traz desde a sua origem, os seus medos e inseguranças que não lhe permitem ainda brilhar. Depois disso, terá de passar por um processo de lapidação com amor. Quanto mais amor se colocar no trabalho de lapidação, maior será o brilho do diamante, que mais não é do que a minha querida. Todos os seres, sem exceção, são diamantes que precisam de ser trabalhados. Quanto maior for o amor investido, maior será o brilho e a valorização. Se a escolha for lapidar com autoritarismo, com regras impostas e com arrogância, os diamantes podem partir-se ao ficar iguais a todos os outros, como se estivessem inseridos numa linha de produção industrial. Mas a lapidação deve ser um processo para fazer brilhar a essência de cada um. É um diamante, por isso aceite o seu valor e seja grata por ele. Aceite a lapidação com amor e ao mesmo tempo ajude no aprimoramento de todos os outros diamantes à sua volta. Transmita ao mundo em redor o seu brilho e deixe-se contagiar pelo fulgor dos outros diamantes. Se a energia é contagiante, então contribua para que seja impregnada de boa energia. E passamos agora para João Reis. Entretanto, não se esqueçam de subscrever o canal, partilhar, comentar
e deixar like, a joinha. É muito importante para nós. Passamos então para o João Reis. Aceite a abundância na sua vida. Os seus guias espirituais dizem que emite uma vibração de rejeição relativamente à abundância. João, pare e pense bem nisso. Deseja viver uma vida confortável, mas emite uma energia que bloqueia a entrada de abundância na sua vida. A sua relação com o dinheiro está bloqueada pelas emoções, pelos pensamentos e até pelas palavras que lhes associa. Pedimos-lhe que reflita sobre o seu comportamento em relação ao dinheiro, para que possa dar-lhe espaço e para que ele ocupe um lugar importante na sua vida, trazendo-lhe conforto e felicidade. O dinheiro é uma forma de energia que deve ser valorizada. Permite-lhe viver com maior ou menor felicidade, simplesmente porque lhe traz o conforto que lhe proporciona vivências e a resolução de problemas. O dinheiro não substitui o amor ou a saúde. Não é primordial em relação a qualquer área de vida. Ele é o ingrediente que faz parte da refeição que lhe traz felicidade, tal como qualquer outro. Hoje está aqui para concretizar aprendizagens e também para encontrar a felicidade. A sua passagem pela Terra não tem de ser penosa. Agradeça a abundância que tem hoje e peça aos seus guias espirituais que lhe proporcionem a suficiente para que possa ter uma vida confortável. Cuide do seu dinheiro. A relação que estabelece com ele vai marcar o modo como ele entra, permanece e sai da sua vida. Passamos agora para Joana Rebelo. Não faça da sua vida um labirinto. Os seus guias espirituais vêm alertá-la para o poder dos seus pensamentos, palavras e emoções. A sua vida não é um labirinto em que procura continuamente uma saída. A sua vida não tem de levar a becos. Não precisa ter dificuldades só porque sim. O seu poder de abrir dorsos largos irá levá-la ao sucesso, a atingir os objetivos, a alcançar os desejos e a viver os seus sonhos plenamente. Simplifique, viva o hoje, saboreando cada momento. Talvez as suas preocupações sobre determinados acontecimentos tenham uma probabilidade de se concretizarem, mas também têm a possibilidade de não passarem de medos. Se receia não encontrar uma saída, adie esse acontecimento e aumente o seu estado de ansiedade. Se a imagem que cria da sua vida é um labirinto, materializa-se inevitavelmente nessa metáfora no seu dia-a-dia. Imagine os seus pensamentos, as suas palavras e as suas emoções que coloca na concretização dos seus sonhos. Recuse a hipótese de que a sua vida pode ser um labirinto. Transforme-a, começando por fazer mudanças em si. A sua mente, as suas palavras e as suas ações têm poderes. Use-as a seu favor. E passamos agora para Célia Marques. Tempo de trabalhar. Os seus guias espirituais recordam-lhe que nada se consegue sem esforço e que esta passagem pela Terra envolve muitas aprendizagens que vão aprimorar o seu espírito. Por vezes não vai perceber o que tem para aprender com um desafio que a vida lhe coloca. Vai ver-se mesmo envolvida em tarefas de rotinas
que não compreende o que têm para lhe ensinar. O mundo espiritual tem enviado vários sinais para que compreenda que com o esforço e dedicação vai conseguir atingir os seus objetivos. Mesmo por trás de um trabalho desmotivante, há aprendizagens fundamentais que só vai compreender mais tarde. Não é tempo de mudar ou de simplesmente fugir de algo que a aborrece. É tempo de trabalhar, mesmo quando o seu corpo grita para o tirarem daí. Aceite este tempo de aprendizagem com a sabedoria e a humildade que lhe permitam aprender cada detalhe desta fase da sua vida. É tempo de ficar, de esperar e de aprender. Deixe a mudança para mais tarde. E passamos agora para Sérgio Moreira. Acredite em si. Os seus guias espirituais dizem que apenas se acreditar em si e no seu potencial, transmite essa credibilidade ao mundo à sua volta. Como ser vibratório que é, emite vibrações que são captadas de forma inconsciente ou consciente por quem os rodeia. Se desempenhares uma tarefa de forma insegura, mesmo que o resultado seja perfeito, poderá levar a que as pessoas em redores demorem a confiar na sua competência e trabalhos. Do mesmo modo, se não valorizar a sua beleza, não acreditando no seu valor e assumindo uma baixa autoestima e falta de amor próprio, pela lei da atração haverá tendência para atrair pessoas que não o valorizem. Não te preocupes que eu amo-te. Quanto menos se amar, menos motivos vai dar aos outros para que sintam amor por si. Se tiver medo de algo, essa falta de confiança vai notar-se, mesmo que não existam fatores que o demonstrem. Lembre-se de que é um ser vibratório e de que está a emitir medo. Acreditar em si é o princípio para o sucesso, qualquer que seja o âmbito da sua vida. É necessário acreditar que transmite credibilidade, mesmo que no seu caminho encontre insucesso. É fundamental continuar a acreditar que os obstáculos fazem simplesmente parte do plano de aprendizagem, porque o seu caminho é rumo ao êxito. Ao mesmo tempo, é como não só de pessoas se faz o mundo à sua volta, também os acontecimentos são atraídos pela vibração que emite. Acredite em si e nos seus sonhos, para que a felicidade possa fazer parte do seu caminho de vida. E passamos agora para Rosângela Ferrari. Seja verdadeiro consigo. Os seus guias espirituais dizem que deve procurar a verdade em si mesmo. Já não há mais espaço para mentir a si próprio. É tempo de tirar as máscaras, de assumir as suas verdades. Quando procura convencer o mundo à sua volta de que está bem, ou de uma qualquer realidade que não é verdadeira, está, sobretudo, a mentir a si próprio. Está a viver uma vida que não está de acordo com a sua essência. À medida que a sua realidade imaginária toma lugar, ela acaba por se materializar, trazendo alicerces que criou mentalmente. Este processo pode levá-la a um estado em que deixa de ter o controle do seu mundo e, pior ainda, de si mesma. O respeito por si é ouvir e sentir a sua própria essência e assumi-la, curar as feridas que existem, permitindo-se ter fragilidade. Apenas conhecendo-se e aceitando, readquirirá o poder sobre a sua vida e passará a viver na verdade. O que já não faz sentido para si está disponível para tomar decisões e para ter coragem de mudar?
as decisões e o investimento no caminho a seguir e que gostaria de ter evitado foram aprendizagens. Recomece sempre que algo deixa de fazer sentido. O caminho da verdade para consigo está na cumplicidade com o caminho da felicidade. Não o perca de vista. E passamos agora para Ellen. Ai, isto foge-me tudo. Então, tenho as cartas vivas. Sossegaditas. Ellen. Nutra o seu mundo com amor. Os seus guias espirituais recordam algo que poderá ter esquecido. Nutrir com amor o mundo que a rodeia. Mesmo aquele que acredita que já ninguém lhe tira. Saiba que nada está plenamente seguro. As pessoas próximas de si, que a apoiam e que lhe dão os alicerces para ser a pessoa que é hoje, não o fazem por obrigação, mas por dedicação, pelo amor que sentem por si. Cuidar, apoiar, conversar e estar disponível para escutar, abraçar e dar carinho são pequenas mudanças que podem fazer toda a diferença no mundo à sua volta, o qual vai receber mais amor e conforto da sua parte. Ao mesmo tempo, e por consequência, a sua vibração vai mudar de forma positiva, atraindo também mais amor para si. Talvez esteja a pensar que não tem recebido a dedicação que desejava e poderá ter sido isso que a fez aprender as atitudes e os comportamentos em que se vira mais para si. Na verdade, no universo há sempre uma troca. Logo, quanto mais der, mais recebe. Porque essa é a sua vibração, a energia que emana. Aceite o desafio. Nutra o mundo à sua volta com amor e sinta como recebe também o amor dos que a rodeiam. Reflita e observe as mudanças. E passamos agora para Clarissa Machado. Seja grata. Os seus guias espirituais vêm alertá-la para a importância do sentimento de gratidão na sua vida. Talvez tenha esquecido de agradecer as bênçãos que recebe diariamente. Quanto mais agradecer pelos acontecimentos positivos na sua vida, mais os atrai. E estes irão trazer-lhe felicidade e contentamento. Se desejar amor, agradeça todo o amor que tem e verá como o universo a presenteia com ainda mais amor. Se desejar abundância, agradeça a que tem. Defina os objetivos e com o coração aberto, agradeça mesmo antes de se terem concretizado. Verá como a sua materialização corre com mais facilidade. Se desejares uma nova oportunidade de trabalho, crie condições. Foque-se na concretização, saboreie a vitória e agradeça. Vista-se de otimismo e dispa todo e qualquer sentimento pessimista. Agradeça com um sentimento positivo, com confiança no seu coração, imaginando e sentindo o seu objetivo a ser concretizado. Encurta drasticamente a distância entre o seu desejo e a respectiva materialização. Vibre numa energia positiva e de amor. Liberte-se dos bloqueios que a sua mente e as ações armadilham na sua vida. Agradeça as vitórias e as aprendizagens e mude para melhores. E passamos agora para Ana Filipa. Os obstáculos têm o peso que lhes deres.
Os seus guias espirituais dizem que os obstáculos que encontra no seu caminho são portas que necessita de abrir. Umas mais pesadas do que outras, mas cada uma tem o peso que lhe der. Se acreditar que são leves, apenas um pequeno empurrão irá abri-las. Se acreditar que são pesadas, o peso pode ser praticamente impossível de superar. As portas são tão pesadas quanto maior a carga dramática lhes adicionar. Essa carga é constituída por preocupações, pessimismo, ansiedade, nervosismo, o medo de não conseguir alcançar os seus objetivos ou de algo não ter um desfecho positivo. Como ser vibratório que é, se emitires este tipo de vibração, poderás estar inevitavelmente a atrair mais contrariedades e acontecimentos negativos. Torne a sua vida suave, seja leve e olhe com leveza para os desafios que encontrares no caminho. Acredite sempre numa resolução positiva. As pedras que encontrar no caminho são aprendizagens necessárias. Incorpore-as no processo e não as transforme em pedregulhos. Foque a sua atenção na resolução e não no problema. Qualquer que seja o desafio com que se deparar neste momento, saiba que veio até si porque reúne todas as qualidades para o ultrapassar. E passemos agora para a Vera. Não se esqueçam de subscrever o canal, partilhar, comentar e deixar like, a joinha. É muito importante. Vamos então passar para a Vera. Faltam peças no puzzle da sua vida. Os seus guias espirituais dizem que faltam peças no puzzle que compõem a sua vida. Essas peças não constituem o que não tem neste momento, nem o que gostaria de ter, mas situações que ficaram por resolver no seu passado e que condicionam os seus presente e futuro. Essas falhas fazem com que a tela da sua vida esteja incompleta, levando a que uma paisagem maravilhosa que espelha a sua história de vida tenha marcas que lhe comprometem a beleza. Quantas peças perdeu pelo caminho devido ao orgulho? Quantas peças perdeu por vaidade? Perdeu peças por incapacidade de perdoar? Quantas vezes se culpabilizou? Quantas vezes não avançou por medo? Quantas vezes se desresponsabilizou pelo rumo da sua vida, aceitando e assumindo a opinião de terceiras pessoas? O seu passado constitui o seu presente e as suas atitudes, comportamentos e decisões de hoje vão condicionar o seu amanhã. Será que ainda consegue resgatar algumas peças que perdeu pelo caminho? O arrependimento faz parte do crescimento. É resultado de uma reflexão interior necessária para que a sua vibração possa mudar positivamente. Arrependimento não é sentir culpa, é aceitar a aprendizagem de uma experiência e não voltar ao mesmo erro. Pode levá-la a corrigir erros que cometeu no passado, resgatando as peças perdidas. Ressuscite os acontecimentos do passado, os quais estão apenas adormecidos, não resolvidos. Aceite-os, perdoe e perdoe-se. Simplifique a sua vida e siga em frente. E passamos para Jéssica Albuquerque. Acredite no poder de realizar os seus sonhos.
Os seus guias espirituais têm constatado que têm vivido a perder a fé na concretização dos seus sonhos. Talvez tenha medo de sonhar e de ter de lidar com a frustração do insucesso. Talvez já tenha acreditado e se tenha desiludido. Somos seres vibratórios e a nossa vibração atrai aquilo em que acreditamos e o que projetamos. Logo, assim como atrai acontecimentos positivos, também atrai acontecimentos negativos. É a vibração que emite que proporciona os acontecimentos e é a si que cabe esse controle. Se construires pela sua imaginação um sonho, se acreditar nele e se reunir condições para que possa concretizar, ele pode tornar-se numa realidade. A imaginação dos seus sonhos adiciona as emoções positivas de ver os seus sonhos concretizados. E imprima no seu coração o sentimento de gratidão pela confiança que vai ser alcançada. Contudo, é fundamental que perceba que se juntamente com essa imaginação lhe adicionar medo, ansiedade negativa e preocupação, o seu sonho pode ser cada vez mais adiado e até mesmo não se realizar, simplesmente porque a sua vibração o repeliu. O seu medo foi superior à confiança que tinha na sua concretização e assim pode perder irremediavelmente essa possibilidade, ao mesmo tempo que vai descredibilizando o seu poder criador. Sonhe sempre. Construa a realidade na sua mente. Procure vivenciá-la. Sentir as emoções positivas que ela lhe proporciona. Agradeça, viva e volte a sonhar. Neste ciclo maravilhoso de construção do seu presente, liberte-se das emoções negativas. Aprenda, cresça e ensine também os que a rodeiam a nunca pararem de sonhar. E passamos agora para Hélder Monteiro. Hélder, algo está errado consigo. Os seus guias espirituais têm enviado sinais que têm sido ignorados por si. Algo não está bem consigo, em seu redor ou no seu caminho de vida. Poderá ser algo na área do amor, na vida profissional, na esfera financeira ou até mesmo na sua saúde. Os sinais que lhe têm enviado podem vir sob a forma de sensações, intuições, palavras escritas em algum lado, alguém que inesperadamente lhe dá uma informação. Tem escolhido procrastinar uma atitude ou uma decisão. Fazer de conta de que nada se passa, mesmo quando os sinais são claros e objetivos. Saiba que nunca está sozinho. Tem à sua volta os seus guias espirituais que o protegem e o auxiliam e que lhe dão orientações. Cabe apenas a si fazer a sua parte e tomar uma atitude quanto aos sinais que lhe são enviados. Ignorar continuamente os sinais não resolve um problema. Em vez disso, pode intensificá-los. Aceite as mensagens que lhe são enviadas pelo universo e resolva os problemas que estão à frente dos seus olhos. Aconselho a ter um tempo de meditação, está bem? Todos os dias, fazer isso como uma prática recorrente, está bem, Hélder? Para conseguir perceber o que é que se está a passar consigo. E passamos agora para Hugo Baião. Aceite as aprendizagens no seu caminho. Os seus guias espirituais dizem que a vida é para ser verdadeiramente vivida, experienciada e valorizada. Não como se fossem espectadores e como se de um filme se tratasse, mas envolvendo-se na trama como personagem principal. No seu percurso de vida vai sofrer algumas perdas, umas maiores do que outras. Também vai encontrar alguns obstáculos, uns maiores do que outros. Em alguns casos a solução vai ser enfrentá-los,
Noutras, será contorná-los sabiamente. E ainda noutros casos, a sua opção poderá ser simplesmente passar-lhes ao lado como se nada estivesse a acontecer, entregando a solução ao tempo, que muitas vezes cura e coloca tudo no lugar certo. As aprendizagens podem assim passar por enfrentar o problema, por lidar com ele com sabedoria, ou ainda por saber esperar que ele se resolva por si. Qualquer que seja a sua opção, ela será uma aprendizagem. À medida que o tempo passa, irá perceber que as aprendizagens são diferentes ao longo de todo o caminho. Os obstáculos no período da infância podem ser ridículos para um adulto, mas contribuem para o crescimento da criança, para aprender a lidar com a frustração e outras aprendizagens. Os seus guias espirituais observam-no como um pai que olha para um filho que sobe o muro com dificuldade. O pai podia simplesmente pegar o filho ao colo e sentá-lo no muro, mas este não iria aprender a subir sozinho. Tal como uma criança, também está a fazer aprendizagens importantes com os guias espirituais que o observam e que estão atentos ao seu progresso. Poderá contar com a sua ajuda, pedindo orientação, mas deverá igualmente responsabilizar-se pelas próprias aprendizagens, aceitando-as como oportunidades de crescimento. Vê ali a mão do Criador a ajudá-lo a subir, mas não o está a empurrar nem o está a pôr lá em cima. Está simplesmente ali. Se cair, vai ter alguém que o segure, mas faça o percurso sozinho e as suas aprendizagens sozinho. Então, meus amores, chegamos ao fim da nossa leitura. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por terem estado desse lado. Muito obrigada por serem membros apoiantes do canal. Quero-vos desejar uma excelente semana. Enviar-vos um beijo do tamanho do mundo. E até já, meus amores. Beijos!